Fala galera, turmas 600 e 601. Deixa eu tirar essas coisas. Tudo bem com vocês? Gente, nos primeiros dois vídeos, a gente falou de cálculo de probabilidade, possibilidade. Agora vocês vão abrir lá na página 71, que a gente vai ler um pouquinho, vai falar sobre gráficos e tabelas, que nós não falamos, né, durante as aulas extras. Gente, é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Gráficos e tabelas. Provavelmente você já deve ter visto na televisão, em algum noticiário ou no jornal, gráficos e tabelas. Ele faz parte da linguagem universal da matemática e a compreensão desses é fundamental para a análise de dados e leitura das informações. Gente, principalmente vocês têm visto muitos aí nas tabelas e gráficos usados nessa pandemia, infelizmente, né, para eles noticiarem, dar uma visão geral do número de infectados, do número de recuperados e, infelizmente, do número de mortos, né? Como a eleição também, eles criaram uma tabela e gráficos com a situação de cada candidato. Então, isso que eles trabalham, eles coletam dados, organizam os dados e colocam na tabela ou no gráfico, tá bom? Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa na sua sala de aula sobre preferência de esporte, por exemplo, você vai colher dados, vai montar esses dados numa tabela, né? Como por exemplo essa que está no exemplo aqui, ó, tá? Isso são tabelas. Vai nomear tabelas, por exemplo, preferência sobre esporte de uma turma de sexto ano, tal, uma coisa assim. Aí você vai organizar com tabelas e linhas as informações obtidas, os resultados obtidos na sua pesquisa. Então, isso são tabelas. Agora, os gráficos, vou falar lá embaixo um pouquinho. Entendeu? Isso são organização de uma pesquisa. É isso que a estatística trabalha, organizar, né? Organizar dados, colher dados, organizar dados e montar numa tabela ou no gráfico, tá bom? Então é isso. Aí fala de tabelas, né? As informações na tabela são apresentadas em linhas e colunas. Então aqui nesse exemplo, idade dos alunos do sexto ano de determinada escola. Essa coluna, gente, coluna em pé, linha deitada. Essa coluna, ele colocou todas as idades e aqui a frequência. O que quer dizer frequência? Quantas vezes apareceram alunos com 10 anos? 9 alunos. Desculpa. Com 11 anos, 13 alunos. Com 12 anos, né? 3 alunos. Aí o total, 25 alunos que tinham na sala de aula. Então daqui, gente, já pode montar umas perguntinhas relacionadas a essa tabela para vocês. Eles podem montar perguntas, assim que cai às vezes em concursos, dão uma tabela e fazem perguntinha para vocês sobre essa tabela, sobre essas informações. Vamos continuar lendo aqui. Como podemos interpretar essa tabela? Aí faz aqui já é um exemplo, tá, gente? Não chegamos ainda nos exercícios. Qual a diferença entre a quantidade de alunos de 10 anos e 12 anos? Então, olha só, como podemos interpretar essa tabela? Aqui está a resposta, ó, que nessa turma tem 9 alunos com 10 anos, 13 alunos com 11 anos e 3 alunos com 12 anos. 13 alunos com 11 e 3 alunos com 12, dando um total de 25 alunos. Ele quer saber qual a diferença entre alunos de 10 anos e 12 anos. Toda vez que falar diferença, gente, é subtração. Então, nós temos quantos alunos com 10 anos? Vamos lá ver. Então, 9 alunos. E com 3 anos, temos 3 alunos. Então, a diferença é você pegar o 9 e subtrair por 3. A diferença é de quanto? De 6 alunos. Então, você pode formular várias perguntinhas usando a tabela. Gente, por enquanto estou falando da tabela. Vamos chegar nos gráficos. As tabelas e os gráficos possuem um título e uma fonte. Gente, verdade. Ó. Vamos continuar lendo. O título para deixar claro qual será a principal informação apresentada.
e a fonte informada de onde os dados são retirados. Quando os dados são retirados de um site, é comum colocar na fonte a data do acesso, pois as informações podem ser modificadas e atualizadas a qualquer momento. Gente, vou dar um exemplo. Se você pegar hoje a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai ter lá a sequência direitinho dos times, dos jogos. Agora, como o campeonato está em andamento, se você pegar daqui para semana que vem, você já vai ter novas informações, os dados foram atualizados. Por isso que é bom colocar data, né? Data do acesso. A fonte, né? Qual foi a fonte? Vou dar um exemplo, não é fazer propaganda. O G1, que fala sobre futebol, né? Globo.com fala muito sobre futebol, YouTube. Peguei a fonte no YouTube, peguei a fonte no Globo.com, peguei a fonte no UOL. Então você tem que colocar a fonte de pesquisa e colocar a data que você pegou a pesquisa, que aqueles dados podem ser atualizados. Como, por exemplo, hoje em dia, se você quiser fazer uma pesquisa sobre população, você tem que colocar também a data e aonde foi a fonte, porque se você pegar no site do IBGE, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá que faz eles fazem a pesquisa sobre população, sobre tudo, né? Sobre desemprego. Então, se você pegar sobre emprego, sobre desemprego, sobre tudo. Então, se você pegar essa informação lá, você tem que colocar a data que você pegou e a fonte, porque sempre vai se atualizando, porque a população de 2010 é diferente da população de 2020. Tá entendendo, gente? Então, por isso que vocês têm que colocar fonte e data, porque sempre vai se atualizando. Tudo bem? Então, isso são tabelas e gráficos. Eu vou falar do gráfico quando chegar aqui. Agora, o que são gráficos? Chegamos nele. Gráficos são representações de dados por meio de recursos visuais, com o objetivo de destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Normalmente, o gráfico é usado para cruzar informações e demonstrar desempenhos, como crescimento ou queda, por exemplo. Os gráficos mais frequentes em vestibulares são pizza, gente, é aquele gráfico onde ele é uma circunferência, ou então um círculo, né? E tem umas barrinhas e você vai chegar lá e vou mostrar barras e colunas ou linhas, tá? Confira se as informações do gráfico batem de acordo com o exercício. Né? Muitas vezes esquecemos de nos atentar a essa parte e seguimos direto para o gráfico. O enunciado pode ter informações complementares que vão facilitar muito a resolução das questões. Portanto, leia, circule informações principais. Gente, os gráficos, gente, sempre vai ter, no gráfico de barras ou de linhas, sempre vai ter uma retinha na vertical e uma retinha na horizontal, tá? Esse é o nosso gráfico de linhas, tá bom? Então, aqui ele te dá um exemplo de um gráfico de linhas. Antes de analisar alguma informação, precisamos entender o gráfico como um todo, né? Veja o exemplo abaixo. Tá? Então, vamos ver o que se trata esse gráfico que está ao nosso lado esquerdo aqui. Esse gráfico foi usado numa questão de matemática do Enem de 2015. Ela está falando sobre a desvalorização de veículo após a sua compra. No eixo vertical, informamos o preço de cada automóvel. Vamos para lá. Então, o vertical é em pé aqui. Ó. Então, olha só. O preço de cada automóvel, ó, 5, ele varia, vai de 5 em 5, 10 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, vai até os 55 mil. Tá? Já no eixo horizontal, esse deitado aqui, temos a quantidade de anos que determinada pessoa ficou com o carro. Então, ó, já estamos começando a entender o gráfico, né? Esse gráfico de linhas aqui, ele no eixo vertical, que é em pé, ele mostra os valores do carro comprados, ó. Esse carro foi comprado no valor de 5 mil, pode ser comprado no valor de 10 mil. E aqui são os anos que os carros ficaram que a pessoa ficou com o carro. Ó. Aqui está aqui de 0 a 14 anos, né? Mas como tem uma seta,
pode continuar. E aqui também, como tem uma setinha, pode subir ainda, tá bom? Vamos colocar alguns valores. Então vamos ver o seguinte, vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Vamos analisar o gráfico, vamos ler em primeiro, depois a gente volta para o gráfico. Só de observar as informações de cada eixo, já conseguimos identificar que a perda do carro Y foi muito maior, pois foi comprada por R$55 mil e vendida a R$10 mil depois de 14 anos. Já o carro X foi comprado a R$30 mil e vendido a R$15 mil. Então, gente, vamos voltar lá para o gráfico. Olha só. Esse carro número Y aqui, chamaram carro Y, foi comprado a 55 mil. Quando chegou aqui nos 14 anos, ele foi vendido, ó, eu vou seguir essa linha na horizontal aqui para ver por quanto ele foi vendido. Ele foi vendido por 10 mil. Já o carro X foi comprado a 30 mil, aí foi desvalorizando nos 14 anos, ó, o 14 aqui, ó, na direçãozinha aqui, ó, e foi vendido a 15 mil. Então, o mais desvalorizado realmente foi o carro Y, né, que ele foi comprado a 55 mil e foi vendido, ó, só acompanhar aqui, ó, por 10 mil. Então, a leitura do gráfico é essa. Ele te deu as informações, né, ele precisava dizer no texto as informações que se referia a esse gráfico, jogar o gráfico assim, sem informar o que se trata do gráfico, não tem como, né? Então foi isso. No enunciado, a questão não fala o preço que ela comprou e vendeu o carro, mas as informações estão explícitas no gráfico. Realmente, né, no enunciado ele não fala. Agora, vamos continuar. Interprete com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas. Se antes mesmo de ler o gráfico você já se assustou, relaxe. Normalmente, esse recurso é abordado de forma contextualizada, o que facilita a sua resposta. É muito comum conter dado estatístico de pesquisa para eleições e outros temas presentes na vida de todos os cidadãos. Então, lembre-se que nem sempre será matemática pura. Nessas horas, é mais importante você pensar e ler a questão com calma e de forma lógica. Gente, o que ele quer dizer com isso? Que você tem que interpretar, olhar o gráfico. Às vezes você não vai fazer cálculo, você vai observar. É lógico que aconteceu isso olhando o gráfico, é lógico, sem usar os cálculos da matemática, né? Mas vamos lá, gente, ele te dá um exemplo aqui, acho que a gente já é para a gente responder. Vamos lá. Ele te dá uma interpretação de tabelas e gráficos. Então, 4 amigos trocam e-mails. Veja a quantidade de e-mails de cada um enviou nas férias passadas e complete o gráfico de colunas duplas com esses dados. Gente, aqui já são gráficos de colunas, como nós falamos. A gente vai estudar gráfico de linhas, esse gráfico aqui, colunas e o de pizzas que eu vou mostrar lá embaixo, que deve ter aqui embaixo aqui logo de cara. Esse é o de pizza, ó, tá vendo? Esse aqui é de colunas. Então vamos lá. Vamos ver o que ele quer que a gente responda nesses tracinhos aqui, né? Vamos lá. Acho que eu não consegui pegar aqui coisa, mas eu acho que vai dar para a gente resolver aqui sem coisa. Mas olha só, gente, mesmo que eu não responda aqui nessa primeira parte, mas eu vou falar para vocês quem é, tá? E vocês vão respondendo aí, tá bom? Eu não vou conseguir preencher, que eu não peguei a ferramenta lápis aqui. Deixa eu ver se dá para eu pegar aqui. Ferramenta. Preencher. Acho que dá para preencher aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos analisar essa tabela aqui, ó. Então, ele fala que 4 amigos trocaram mensagens durante as férias, né? Então, o tal do Fredão, em dezembro, ele trocou 35 mensagens, e-mails, né? Já em janeiro, ele trocou 25 mensagens. O Kaká, 55 e 50 em janeiro. Maria, 40 em dezembro e 40 em janeiro. Já Júlio, 20 em dezembro e 35 em janeiro. Gente, ao lado está o gráfico de barras, que a gente tem que colocar aqui, nesse pedacinho,
o nome de cada um, né, de acordo com a tabela. Olha só, esse negrito aqui representa dezembro, é a legendazinha que eles colocam. O gráfico que está em negrito representa dezembro. O gráfico que está em branco aqui representa janeiro. Gente, aqui ó, tá vendo? Ó, essa barrinha aqui, o comprimento dela é de 40, tá? 40 unidades. Então, e o gráfico em negrito, que é dezembro, está 40, e o gráfico em negrito em janeiro está 40. Quem que está em 40 e 40? A Maria. Então, vocês vão colocar aqui no primeiro Maria. Show? Tudo bem? Não dá para escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Preencher e assinar. Deixa eu ver se não vai travar. Deixa eu ver se vai travar aqui. Deixa eu ver. Se não travar, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí, porque meu aplicativo do... Eu acho que não vai travar, não. Vamos lá, vamos rezar aqui para não travar, para eu poder preencher lá. Ok. Eu acho que dá para eu preencher sim. Dá uma travadinha. Não, gente, espero que vocês estejam compreendendo, porque o gráfico, quando você faz a tabela, ele montou uma tabelinha, tá percebendo? E da tabela vocês podem montar o gráfico. Então aqui, gente, esse primeiro retângulo, opa, já fugiu. Assim que funciona a minha coisa, mas ele vai voltar. Só vocês terem um pouquinho de paciência aí. Vamos lá, voltou. Então aqui, o primeiro aqui, gente, quem fez 40 e-mails aqui de acordo com o gráfico de barras, ó, a minha barrinha está no 40 aqui, dezembro. E também a minha barrinha de janeiro está no... Deixa eu botar de novo que travou de novo. Já a minha barrinha de janeiro também está no 40. Então, quem fez 40 em dezembro e 40 em janeiro foi a Maria, tá? Vou botar aqui Maria. Maria, Maria, Maria. Vamos lá, vamos de novo, vamos continuar. Pede para eles falarem embaixo lá. Aí, vamos ver aqui esse segundo aqui, que esse segundo aqui é o maior de todos, né? Ou seja, aqui está mais ou menos 55 e 50. Quem fez 55 e 50? Ó, aqui passa um pouquinho o comprimento dessa barrinha aqui de dezembro, né? Passa um pouquinho de 50, né? Vai para 55 mais ou menos. Já essa barrinha de janeiro é exatamente 50. Qual que é 50 e 55? O Kaká, né? O nosso Kaká, não é o jogador não, mas é o Kaká. Tranquilinho, né, gente? Vamos pro terceiro aqui. Gente, essa barrinha aqui, tem algumas barrinhas que elas não estão muito na direção dos números, porque na hora de formatar essa imagem, ele deve ter dado uma esticada e fugiu um pouquinho. Mas a gente vai usar as informações, né? Vamos cá, aqui, olha só. Então já fizemos a Maria, já eliminamos a Maria, né? A Maria já eliminamos também o Kaká, né? Eliminamos não, gente, a gente já resolveu a situação deles. Falta o Fredão, né? E falta a Júlia. Gente, vocês concordam comigo que a Júlia é o menorzinho de dezembro, né? Então, menorzinho de dezembro, vocês concordam comigo que aqui que é a Júlia? É o menorzinho de dezembro e janeiro, Júlia 35, ó, tá nessa direção aqui mais ou menos. Então, concordo comigo que o último aqui é a Júlia? É a Júlia, né? Então, só sobrou para quem? Opa, Júlia não, Júlia. Só sobrou quem pra gente aqui? Sobrou, foi o Fredão, né? Fredão. Então, gente, completamos o nosso gráfico, gente. Esse gráfico é gráfico de barras, tá? Isso aqui é uma tabela, gente, guardem isso. Da tabela, você preenche uma tabela, depois você pode preencher, você pode montar o gráfico com essas informações. Mas sempre, o eixo vertical e o eixo horizontal. Sempre obedecendo os valorizinhos que estão aqui, tá? As barrinhas com comprimentos, né? Respeitando as informações da tabela, ó. Aqui, ó, a Maria, ele respeitou
em negrito, que é dezembro, a quantidade de e-mails enviado pela Marinha em dezembro e enviado pela Marinha em janeiro. Então, tem que respeitar. Então, é simples. Eu acho que vocês já trabalharam já no 5º ano com gráficos de barrinhas. E é bem tranquilo montar esses gráficos. Mas sempre um eixo vertical e um eixo horizontal. Tá bom? Então, vamos tentar descer isso aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui, uma escola está organizando uma festa para conseguir fundos para uma instituição que cuida de crianças com câncer. A classe que conseguir arrecadar mais prendas ganhará um passeio a um parque de diversões. Fabiano, o diretor da escola, fez uma tabela. Então, gente, a tabela é o seguinte: olha, a tabela é nomeada. A tabela tem os seus valores, as suas barrinhas na vertical e tem suas linhas na horizontal. Então, ele disse que a turma de 5ª série A, né, ele separou 3 turmas, olha só. Uma escola, ele separou 3 turmas de... Né, uma escola está organizando uma festa para conseguir fundo para uma instituição que cuida de câncer. De crianças com câncer. A classe que conseguir arrecadar mais prenda ganhará um passeio. Fabiano, diretor da escola, fez uma tabela. Então, ele fez somente com as turmas de 5ª série. Então, a 5ª série A, gente, é tipo o 6º ano. Turma 601, turma 600, 601, 602. É um exemplo. Então, a turma de 5ª A, ela arrecadou na primeira semana 25 prendas e na segunda semana 125 prendas. Já a turma de 5ª série B arrecadou na primeira semana 200 prendas. Já na segunda semana arrecadou 150 prendas. Já a turma 5ª C arrecadou 150 prendas na primeira semana e 350 prendas na segunda. Gente, isso é uma tabela com as informações que o Fabiano, né, o diretor da escola, fez. Agora, da tabela, ele pode montar o gráfico. Olha só. Depois, Fabiano fez 2 gráficos. Um gráfico de barras, né, que vocês vão trabalhar, vão pintar esses gráficos, aí fica a critério de vocês, vocês vão precisar, é exercício para vocês, que eu não vou fazer aqui, tá bom? Olha só, na 5ª A, a 5ª A, vocês vão pintar de azul. Professor, como eu vou pintar aqui? Então, a primeira semana, quem arrecadou menos na primeira semana? Não foi esse, então esse aqui é a primeira barrinha dos 25, aqui mais ou menos 25, tá? Vocês vão pintar de azul. Na segunda, vocês vão pintar de laranja, que é a 5ª B, né? A 5ª B na primeira semana arrecadou 200, então a barrinha está maior, né? E a outra arrecadou o quê? 150. Então, vocês estão percebendo que as barrinhas, a barrinha que arrecadou 200, vocês vão pintar de laranja, depois vão pintar de rosa. Mesma coisa para a segunda semana. Na segunda semana, essa a turma 5ª série a barrinha arrecadou o quê? 125, né? Professor, mas não está o valor, gente, mas está aqui aproximadamente. Já aqui arrecadou o quê? 150, né? Está acima, que está na metade. Já a turma aqui arrecadou 350, está na metade. Então, vocês vão pintar dessas cores. E mesma coisa aqui, gente, que é o gráfico de pizza, que é chamado de pizza, por ter um formato, né, circular. De uma pizza que é nomeado, que a gente classifica como gráfico de pizza. Travou de novo aqui. Então, também vocês vão pintar, gente. Peraí, deixa sair o travamento aqui. Muito chato como fica travando. Mas, gente, tem que ter um pouquinho de paciência, porque meu computador, mas a aula vai, né? Não deixo de dar aula.
Aí foi. E foi lá para baixo. Foi lá para baixo. Gente, então, vamos voltar lá em cima. Para a gente terminar essa parte desse vídeo, senão vai ficar muito grande o vídeo e o aluno às vezes... Então, ó, o que vocês vão fazer nesse? Vão pintar de azul a quinta A, obedecendo os valorezinhos lá da tabela. Vão pintar de laranja a quinta série B, obedecendo os valorezinhos, tá? Primeiro vocês vão pintar aqui, depois vocês vão pintar a segunda semana aqui, obedecendo a ordem dos valores, tá? Né, que eles arrecadaram. Professor, e aqui? Aqui, gente, é um gráfico de pizza, é chamado gráfico de pizza. Aqui é separado em partes, né? De acordo com... Isso aqui vocês vão perceber mais para frente, que isso é um gráficozinho com ângulos, tá? Esse aqui é a metade, ó. A metade da circunferência, ou seja, 180 graus, essa metade aqui da pizza. Só que me interessa aqui, por enquanto, que vocês vão perceber que a turma aqui que arrecadou mais, ó, aqui vocês vão perceber isso aqui juntando as duas semanas, a semana 1 e a semana 2, tá? Isso aqui é, professor, isso aqui é não, isso aqui é o somatório da quantidade de quem arrecadou mais nas duas semanas. Vocês estão percebendo que esse lado aqui arrecadou mais? Quem arrecadou mais juntando as duas semanas? Não foi a quinta série C? Então vocês vão pintar de que aqui? De rosa, né? Depois, quem foi o segundo colocado? Quem foi o segundo colocado foi a quinta série B? Foi a quinta série B. É só você somar, gente, quem arrecadou mais. E vocês vão pintar de quê? De laranja. E depois de rosa, quinta série C, né? Quinta série C. Não, gente, vamos aqui. Quem arrecadou mais foi a quinta série C, né? Vocês vão pintar aqui, esse espaço aqui de rosa. Então, tá vendo? Esse espaço todo que arrecadou mais. Depois, o segundo lugar, esse pedaço aqui que arrecadou em segundo lugar, foi a quinta série B, ó. Se você somar, dá o quê? Dá 350. Se você somar aqui, dá 500. Se você somar aqui, dá 150. Então, é só você ir olhando lá quem arrecadou mais e pintar de acordo. Isso aqui é exercício para fazer, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver as perguntinhas em relação ao gráfico. Qual classe teve uma arrecadação de prendas da primeira semana para a segunda? Gente, todas tiveram arrecadação de prenda da primeira semana, ó. Esse arrecadou na primeira semana 25, mas arrecadou 125. Então, teve arrecadação na segunda semana. Esse aqui, a quinta série B, ele arrecadou 200, mas conseguiu também arrecadar na segunda semana. Então, vocês vão escrever aqui todas, gente, ó. Todas. Vou botar maiúsculo aqui. Se vocês quiserem acrescentar todas as turmas, todas as classes, né? Vamos enriquecer isso aqui, né? Então, quem ganhou o passeio? Gente, ganharia o passeio quem arrecadasse mais. Então, gente, não foi a quinta série C? Foi. Então, vocês vão escrever aqui, quinta série C. Mas, gente, eu quero que vocês leiam, tá? Quinta C. Que gráfico permitiu que você respondesse a primeira questão? Gente, para eu responder a primeira questão, né, foi o gráfico de colunas, porque daria para perceber qual classe teve uma arrecadação de prendas da primeira e para a segunda. Então, esse gráfico aqui, você percebeu que aqui, ó, ele arrecadou 25, mas aqui ele arrecadou 125. Então, quer dizer que ele arrecadou também na primeira e arrecadou na segunda. Então, aqui eu consigo visualizar esse gráfico de colunas, eu consigo visualizar que ele arrecadou na primeira semana esse aqui, que é a minha quinta série A, né? Ele arrecadou 25, mas na segunda semana ele arrecadou 125. Então, ele arrecadou? Arrecadou, né? Então, todas as turmas arrecadaram nas duas semanas. Então, aqui não, aqui me mostra o total,
né, das 2 semanas, não me mostra nada disso. Então, o gráfico que me permite ter essa visualização entre as 2 semanas é o gráfico de colunas. Então, a resposta certa aqui, ó, né? Então, ele faz a pergunta, bota um espacinho aqui, mas bota aqui. Ou você pode responder aqui ou aqui. Agora, que gráfico permite visualizar com mais facilidade quem ganhou o passeio? Aí sim, gente, é o nosso gráfico de setores, né? Ou de setores, ou chamado de pizza, né? Então, esse gráfico de setores. Por quê? Porque eles dão uma informação já, os somatórios das 2 semanas, tá? Então, setores. Então, gente, respondemos. Gente, eu vou parar a nossa aula por aqui hoje, tá? Vamos ficar aqui. Fizemos bastante exercício. Eu quero que vocês olhem essa questão aqui, ó, da página 74. Pintem, olhem a tabela com os valores para ver as barrinhas. Ó, quinta série A, né? Azul. Se você vai pintar de azul nessa barrinha, você vai pintar de azul também nessa barrinha aqui. Se você vai pintar de laranja nessa barrinha, você vai pintar de laranja aqui nessa segunda barrinha. Se você vai pintar de rosa aqui nessa barrinha, você vai pintar de rosa aqui também nessa barrinha. Vamos para aqui agora. Se você vai pintar de azul nessa menor aqui, que foi o menor arrecadação, né? Que foi a turma A, né? Quinta A. E se você vai pintar de rosa, né? Essa quinta C, que teve maior arrecadação. E aqui você vai pintar de laranja, tá bom? Então fica aí para vocês capricharem na pintura aí, para quando vocês entregarem a apostila, tá tudo pintadinho, tá bom? E responder essas questões. Então a próxima aula, gente, aqui esse espaçozinho aqui, você pode escrever também o que está escrito embaixo. Eles colocaram o tracinho e colocaram ali entre parênteses para você responder. Mas aqui, vocês podem responder aqui gráficos de colunas. Tá? Opa, não tenho medo de travar. Gente, aqui, problema nenhum, vocês podem... É isso aqui mesmo, tá? Que aqui, esse espaço, ele usou esse espaço, mas a resposta aqui embaixo. Então é isso. Ficamos com nossa aula de hoje nas turmas 600, 601 e 602. Gente, não é só copiar a resposta, é ouvir a aula, ouvir a minha explicação, entender os gráficos de barras, gráficos de setores, gráfico de barras também, tabelas, né? Aqui em cima, gráfico de linhas. Então, tudo isso a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Então é isso. Um abraço.